Boa noite, gente. Vamos lá. Essa aqui é a aula 12, é a última aula antes da primeira prova. Na verdade, é a última aula de conteúdo, né? A gente vai ter ainda 2 aulas semana que vem, que são só para eu conversar com vocês, tirar dúvidas, ver correção de Avion, né? Gabarito dessas coisas, de Avion, de lista. Rever também um ponto ou outro, caso tenha ficado alguma dúvida dessas aulas, né? Dos teoremas, das demonstrações. Enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar, esses são os objetivos das próximas 2 aulas, a de segunda e a de quarta. Aqui hoje, na verdade, é uma continuação bem direta do que a gente viu na última aula, tá? A última aula vimos o teorema de Hall e antes do teorema de Hall vimos o teorema de Berge, certo? Tanto o teorema de Hall quanto o teorema de Berge se referiam a emparelhamento. O teorema de Berge falava sobre uma caracterização, né, sobre você estar olhando um emparelhamento e ele ser máximo, né? Qual é a condição que faz com que o emparelhamento seja máximo, né, necessário e suficiente? Então, a gente viu da aula retrasada essa condição de um modo um pouco por alto, né? Tá mudo? Tá mudo o que eu tô falando? Pra mim não, eu tô Pra mim não. bem. Ah, tá. É só você então, o Rodrigo. Ah, se ele não tá me ouvindo, não tá. Beleza. Então tenta sair e voltar de novo aí. Ou sei lá, aumenta o volume, não sei. Tá, eu vou continuar. Enfim, eu estava falando sobre o teorema de Berge, né? O teorema de Berge se referia à condição que caracteriza de fato, né? Você está olhando um emparelhamento máximo num grafo. Vocês lembram? Qual era aquela condição? O que dizia o grafo, o emparelhamento que você está olhando, ele ser máximo? O que ele tinha que ter? Ou não ter, no caso, né? O emparelhamento, ele é máximo. Ele não tem um caminho M aumentante? Perfeito, isso daí, Thiago. Então, é não ter um caminho M aumentante. Beleza, a gente provou o teorema de Berge, tanto a ida quanto a volta, né? A volta a gente precisou usar a diferença simétrica e tudo mais, para conseguir argumentar sobre o que sobra de uma diferença simétrica entre 2 emparelhamentos, né? E a gente viu que é um ciclo par, um caminho, e acaba que a gente consegue chegar numa ideia contrapositiva nos 2 lados da demonstração, né? Depois a gente viu consequências disso aplicando o conceito em árvores, e depois a gente viu o teorema de Hall, que se referia ao emparelhamento em grafo bipartido, certo? É um enunciado um pouquinho longo, né? E a demonstração também. É uma demonstração que a gente custou bastante tempo, eu acho. Foi basicamente o grosso da última aula foi esse. Falar que... Bom, vocês lembram do enunciado do teorema de Hall? É interessante ter essa lembrança do passado para justamente conseguir evoluir para o que a gente vai falar aqui hoje, né? Estou aqui meio que remontando mentalmente aqui a aula passada justamente para a gente entrar bem nessa aula de hoje, né? Então, o teorema de Hall falava o quê? Alguém lembra? Alguém pode falar? Não? Bom, vou falar então. Ele se referia a uma parte do grafo bipartido, né? Então, a questão era saber o seguinte. O grafo bipartido, o teorema de Hall é somente para grafo bipartido. Então, você tendo um grafo bipartido com o conjunto de vértices separado em x e y, né? Então, uma parte x, uma parte y do seu conjunto de vértices desse grafo bipartido. Qual é a condição que tem que ter esse grafo de modo que você tenha todos os vértices dessa parte x
saturadas por um emparelhamento. Vocês lembram qual era a condição? Não? Ninguém? Então, a condição era em relação ao tamanho da vizinhança de um subconjunto qualquer de vértices que você tome desse conjunto X, perdão. Tá? Então, você tem um grafo bipartido, que aqui tem até um exemplo, uma figurinha que lembra um pouco, vou até para lá para poder... Deixa eu avançar um pouco. Na verdade, está bem mais lá na frente, né? Mais ou menos assim, tá? Então, você tem aqui essa parte X e essa parte Y, né? E aí, o teorema queria saber o seguinte, o que acontece no emparelhamento de modo que todos os vértices de uma parte sejam saturadas pelo emparelhamento, ou seja, estejam presentes nas arestas do emparelhamento. O que tem que ter? É que para todo o conjunto S que você tome dentro de X, tá? Para qualquer subconjunto de vértices de X que você tome, seja S esse conjunto, o número de vizinhos que esse conjunto S tem é necessariamente maior ou igual ao número de vértices que tem em S. A ideia é intuitiva, porque, mas isso tem que valer para todos os conjuntos S de X. Então, é uma demonstração que a gente custou um tempo para demonstrar, né? E não é tão simples argumentar, né? Porque isso foi o que a gente viu na aula passada. Mas o ponto principal daquela demonstração, que é importante que vocês tenham, né? Não é somente saber a demonstração passo a passo, mas é entender o que está querendo dizer o enunciado e como a demonstração está indo o caminho. Isso é uma dica que eu dou, inclusive, para a leitura de artigos científicos, porque você pode estar vendo um artigo com resultados bem complexos, que são bem complicados, né? Mas então o que você tem que entender? É o enunciado, tem que estar bem claro o que o enunciado está dizendo. E a ideia da demonstração é um ponto que vem logo depois de você entender bem o enunciado. É entender a ideia, é saber qual é o caminho que ele está tomando para justificar aquilo. Depois você pode analisar com detalhe as letrinhas que forem aparecer, ou os caminhos que ele está fazendo ali para demonstrar, o passo a passo, entendeu? Mas o percurso, de modo em geral, você tem que ter claro também, antes de você entender os detalhezinhos da demonstração, tá? Então, é assim que eu tento fazer com vocês também aqui em aula. Primeiro, passar uma ideia do qual é a técnica e o que aquela técnica se aplica ali naquele enunciado, e depois só que a gente vai para as miudezas, né? Bom, mas eu estou falando isso tudo porque lá nesse teorema de Hall, tem uma parte, o enunciado ele é intuitivo no sentido que, bom, aqui está X, aqui está Y, ou seja, são as partes do grafo bipartido. Para qualquer conjunto de vértices que você tome aqui dentro, você quer saber, aliás, você quer argumentar, né, se de fato todos os vértices que estão nessa parte X são saturadas, ou seja, estão no emparelhamento. Então, claramente, você tem que ter aqui, num conjunto qualquer que você tome, os vizinhos deles aqui, esse número de vértices que tem aqui, pelo menos igual ao número de vértices que tem aqui. Né? Porque se você não tivesse... É claro que isso não argumenta, porque o que argumenta foi o que eu falei na aula passada, mas uma intuição, né? Se não tivesse, seria algo mais ou menos assim. Você tem mais vértices aqui do que aqui. Então, como é que todos os vértices aqui vão estar no emparelhamento se o que eles enxergam é menos do que o seu próprio tamanho? Porque o emparelhamento são arestas que não têm vértice em comum.
Então, aqui, por exemplo, se você escolheu essa aresta para o emparelhamento, se você escolheu essa aresta para o emparelhamento, essa aresta não pode estar no emparelhamento, porque teria esse vértice em comum. Então, essa é uma intuição disso daqui que eu estava falando, de você ter que ter, você pode ter mais. Eu posso enxergar mais gente aqui do que de fato é o que eu tenho aqui. Mas basta que seja pelo menos igual o tamanho. Tá? Isso, é claro, a demonstração foi o que eu falei na aula passada. Foi aquele passo a passo do conjunto S, conjunto Y, conjunto T, enfim, as diversas consequências que a gente tira do que eu falei lá na aula passada para conseguir demonstrar aquele resultado. Tá? Mas essa foi a intuição e a justificativa do argumento que a gente viu na aula passada. Tá? Então, isso foi o que eu falei agora, nesse tempinho, desde o início até agora, foi uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. Nessa aula de hoje é sobre cobertura, que na verdade tem uma relação muito forte com emparelhamento. Mas antes ainda de eu entrar no assunto de cobertura, e aí eu vou apresentar para vocês nessa aula o assunto de cobertura, ainda eu vou tratar de uma consequência que tem esse teorema de Hall, tá? Que é esse corolário. Na verdade, eu deveria ter feito na aula passada, mas como já tinha avançado na hora, eu interrompi e a gente continua daqui. Tá? O corolário do teorema de Hall é o seguinte: se G é um grafo bipartido, né, K regular, então G é bipartido K regular. O que significa K regular? É que todo vértice tem o mesmo grau. Tá? Com K maior do que zero, né? Então G tem um emparelhamento perfeito. Ou seja, G tem um emparelhamento. O que significa ser perfeito? É ter tamanho n sobre 2. Ok? Em outras palavras, o que quer dizer isso? Ter um emparelhamento que é perfeito? É que todos os vértices do grafo são saturados por algum emparelhamento. Concordam com isso? Tem um emparelhamento aí que todos os vértices são saturados. É isso que quer dizer ter um emparelhamento perfeito. Né? Por que eu estou mudando o termo? Né? Aqui eu quero provar que tem emparelhamento perfeito. Eu estou meio que reescrevendo isso do que significa ter emparelhamento perfeito. É você ter todos os vértices saturados. Veja que falar em ter todos os vértices saturados tem uma relação forte com o teorema de Hall. Porque o teorema de Hall, ele se referia a um emparelhamento que saturasse, né, todos os vértices de uma única parte. Certo? Vou até retornar aqui. Lá no teorema de Hall, no enunciado dele. Aqui. Ó, seja G um grafo bipartido com essa bipartição x e y. G contém um emparelhamento que satura todo o vértice de uma das partes, se somente se o número de vizinhos que um conjunto S de x vai ter for maior ou igual do que o tamanho de S para qualquer conjunto S dessa parte x. Essa parte x que é aquela em que todos os vértices vão ser saturados. Tá legal? Então, esse é o teorema de Hall. É uma caracterização em relação a você ter o emparelhamento de um grafo bipartido que satura todos os vértices de uma das duas partes. No caso aqui é o x que eu escolhi. Né? Poderia ser o y, sem perda de generalidade. Tá? O ponto é, por que eu estou voltando aqui? Porque essa é a essência do que a gente quer argumentar nesse teorema daqui, nessa consequência do teorema de Hall. Porque a gente quer provar que se o grafo é bipartido K regular, então esse grafo admite o emparelhamento perfeito. Ter o emparelhamento perfeito, de novo,
é quando você tem um emparelhamento em que todos os vértices das duas partes são saturadas. Então, o que a gente quer aqui, de fato, é constatar que o teorema de Hall é satisfeito aqui. Porque, olha só, a gente viu na aula 2, sei lá, na aula 3, na aula que eu falei sobre caracterização de grafos bipartidos, um resultado que se referia a um grafo bipartido que é K regular. Vocês lembram? Vou até atar ele aqui de novo, porque olha só. Seja G um grafo bipartido com a bipartição x e y. Temos que o número de arestas desse grafo é K vezes x, o tamanho de x, né? Porque isso é a mesma coisa que eu argumentei lá nas aulas passadas. Cada vértice tem grau K. Então, esse aqui tem grau K, 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 e assim por diante. Isso é em uma das partes do grafo. Na outra parte do grafo, porque é bipartido, não tem nenhuma aresta aqui entre dois vértices aqui dentro. É sempre daqui para lá. Então, basicamente, é você contar quantas arestas tem aqui, quantas arestas tem aqui, quantas arestas tem aqui, aqui. Você já vai ter contado todas as arestas do grafo. Então, é K, porque cada vértice tem grau K, vezes o tamanho de x, vezes o número de vértices que tem x. Que seria a mesma coisa que você fizesse de y para K, né? Que também é K vezes o tamanho de y. Em como K ele é maior do que zero, então você sabe, isso aqui corta com isso, o tamanho de x é igual ao tamanho de y. Não é um resultado que está sendo provado. Aliás, eu estou provando ele aqui, porque eu vou utilizar de alguma forma isso aqui, mas que, na verdade, a gente já entende isso lá do início do curso, né? Que é um grafo bipartido K regular, as duas partes têm o mesmo tamanho, têm o mesmo número de vértices, tá? Então, olha só, vamos continuar. Sejam S um subconjunto de X, tá? Um subconjunto qualquer. Então, você tem um gráfico bipartido, X e Y, tá? E aí, nesse conjunto X, você chama S um subconjunto dele. Beleza? E aí, bom, E1 e E2, você chama os conjuntos de arestas incidentes a vértices DS e a vértices da vizinhança DS. O que isso aqui está dizendo? Bom, você tem aqui uma parte X e aqui uma parte Y, beleza? E aí você pega um subconjunto. Esse daqui, por exemplo, é um subconjunto dx, tá? O que é A1 e o que é A2 em relação a esse conjunto? E1 são as arestas que saem daqui, que vão para lá. Beleza? E E2? E2 é o seguinte, ó, é o conjunto das arestas incidentes à vizinhança de S. O que isso quer dizer? Olha, aqui é S. S é vizinho a esse, a esse, a esse, a esse. Também eu fiz a mais aqui, né? Para cá, para cá. Tá. S é vizinho a esse pessoal aqui. Beleza? Isso daqui é o E1. São as arestas incidentes a vértices DS. Agora você vai ter o E2. São as arestas incidentes aos vizinhos DS. Então, esses vértices que estão aqui, perdão, essas arestas que estão aqui, também estão em E2. Beleza? Essas arestas são as arestas de E1. Ok? Porque são as arestas que saem DS. Agora em E2. Em E2 a gente tem as arestas que também estão em E1, mas você pode ter mais coisas. Você pode ter aresta daqui vindo para cá. Não tem problema. Também está em E2. Daqui também pode ir para lá. Também está em E2. Também está em E2. Também está em S. Não tem problema. Também está em E1. Tudo bem? Então, que a gente ganha como consequência que E1 é um subconjunto de E2. Tá claro isso? Sim? Sim, sim. Então, o que a gente consegue extrair daí? Olha só. Bom, K vezes N de S é o tamanho de A2. Por quê? Você tem N de S vértices aqui, cada um tem grau K no grafo, certo? Então, o tamanho, ou seja, quantas arestas são E2? É exatamente K vezes N de S.
K vezes o número de vértices que tem na vizinhança de S. Vocês concordam que isso é maior ou igual ao tamanho de E1? Isso é verdade porque E1 é um subconjunto de E2. Então, o número de arestas que tem um E2 é necessariamente maior ou igual ao número de arestas de E1, porque E1 é subconjunto de E2. E porque E1 é subconjunto de E2, de novo, retornando ao desenho feio que eu fiz aqui, você tem S, são esses vértices. Eles têm os seus vizinhos. Isso daqui é o N de S. É o N de S, são esses vértices. Então, as arestas que estão de S vindo para o outro lado são o E1. É o que forma o E1. São essas arestas aqui, daqui para cá e assim por diante. As arestas de N de S é justamente as arestas que saem daqui. Então, essas arestas que vieram de S, elas também saem daqui, de N de S. Então, por isso que E1 é um subconjunto de E2. Mas você pode ter mais, por exemplo, aqui. Você pode vir para cá para fora, não tem problema. Todas essas arestas que saem daqui é o que formam o E2. Então, você tem aquelas que pode ser as de próprio E1 ou essas que vão para o lado de fora de S. O que a gente consegue extrair daí é isso daqui. Então, E1 é maior ou igual do que E2 e, perdão, E2 é maior ou igual do que E1 e o E1 é K vezes S. Porque, de novo, em E1 você tem quantas arestas? São as arestas que saem de S. Cada vértice de S tem grau K. Então você tem K vezes S, esse é o tamanho de E1. Então, isso daqui, né? A gente sabe que é maior ou igual do que isso daqui. Ou seja, K anula com K, fica aqui N de S, o tamanho disso é maior ou igual que o tamanho de S. Isso aqui vale para qualquer subconjunto de vértices que você tome dessa parte X do grafo bipartido. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem com isso que, e assim, G possui um emparelhamento que todo vértice de X, certo? E assim, deixa eu ler de novo, desculpa. E assim, G possui um emparelhamento que satura todo vértice de X. Como o tamanho de X é igual ao tamanho de Y, concordam? Porque a gente acabou de provar isso aqui em cima, certo? Porque o grafo é bipartido K regular. Então, o que a gente tem daí? Que M é um emparelhamento perfeito, porque assim como todo vértice dx é saturado, também todo vértice dy é saturado, porque você vai ter esse emparelhamento que satura todos os vértices de x. Mas cada vértice dx está associado a exatamente um vértice distinto de y. Então, assim como o vértice de x é saturado, também é o vértice de y. Como todos os vértices de x são saturados, também todos os vértices de y são saturados. Entenderam? Eu até entendi, mestre. Mas só dá uma bugada no cérebro se eu pensar. Porque tanto faz eu pensar em de x para y ou de y para x, porque ele é regular, bipartido, né? Seria outro jeito de você Aí, pensar. Você também pode pensar isso. Esse tipo de argumento que eu fiz aqui, eu observei que todo vértice dx é saturado. Você pode refazer todo esse argumento agora pensando em relação ao subconjunto dy, que vai dar na mesma e você vai conseguir concluir que todo vértice dy também é saturado. Entendeu? Por quê? entendi. Porque Não, mas satisfaz por o essa. teorema de Hall. Porque satisfaz o teorema de Hall. Ambos os lados. Certo. Não, é só. O que eu achei que fica difícil de chegar na mente é esse fato de eu pegar essa vizinhança aí do S. E eu sei que lá no X vai ter mais vizinhos do. Lá no conjunto Y, né? Vai ter mais gente lá na vizinhança do que no próprio S, né? Mas, Isso é só um ponto do que a gente está argumentando para ter a clareza de que esse conjunto é um subconjunto desse. Mas isso se refere, Leandro, a qualquer
conjunto S que você tome dentro dessa parte X. Qualquer um vai satisfazer isso. Então, você vai ter gente aqui também, vértices aqui, que também vão satisfazer isso. Ou seja, conjuntos S formados por vértices que estão aqui do lado de fora, que a vizinhança dele também vai satisfazer. Então, você vai conseguir ter um bom casamento dessas coisas aí. É a consequência do teorema de Hall. Entendeu? É verdade, não tem motivo para me confundir, porque tem um maior ou igual, né? No caso, se o conjunto S fosse todo o conjunto X, aí só ia valer o igual, né? Porque do lado de lá entra do mesmo E tamanho, né? Série isso, aí completa. valeria o igual, exatamente. Exatamente. Valeu. É, porque aí vai dar na mesma, né? Olhar de um lado para o outro. Perfeito. Então, ok, isso aqui acaba aqui. E agora eu entro no próximo assunto, que é essa relação que emparelhamento tem com cobertura. Então, vamos entender primeiro o que é a cobertura, né? Cobertura, a gente vai ver aqui no curso, né? Não somente esse tipo de cobertura, mas a gente vai ver mais um outro tipo de cobertura. Então, a gente tem que ter claro qual cobertura que a gente está se referindo, né? Essa daqui é cobertura de arestas por vértices, tá? Então, é esse o tipo de cobertura que a gente está vendo aqui agora. Depois da primeira prova, a gente vai ver cobertura de vértices por arestas. Também a gente vai estudar isso. Poderia estudar aqui várias coisas de cobertura. Tem um problema que eu estudo em pesquisa, que é a cobertura do grafo por cliques. Então, é um outro tipo de problema que a gente estuda. Enfim, cobertura é um assunto enorme. Depende do que você quer cobrir com o que você quer cobrir. Tá? Então, aqui, por isso tem que ter essas duas coisas. Cobertura do que com o que. Isso tem que estar junto para você entender quais são os objetos que você está considerando. Tá? Então, essa parte aqui se refere a isso. Uma cobertura de arestas por vértices. Então, é um conjunto que cobre, é o conjunto de vértices que cobrem as arestas, tá? Então, é um subconjunto K do conjunto de vértices do grafo, de modo que toda aresta do grafo ela é incidente a algum vértice que está nesse conjunto. Tá? Então vamos olhar um exemplo aqui, tá? E antes de olhar o exemplo, né? E o que isso aqui quer dizer? Que isso aqui é uma cobertura, tá? O grafo que você tem induzido, tá? Pelos vértices que você tinha inicialmente no grafo, com a remoção desses vértices da cobertura, ele não tem arestas. Estão entendendo? Faz sentido isso? Olha aqui o exemplo, tá? Vamos daqui e vir para cá para o exemplo. Então, bom, o que eu estou dizendo? Ó, primeiro, o entendimento de cobertura, né? É um conjunto de vértices do grafo em que todas as arestas do grafo possuem como extremos algum desses vértices desse conjunto. Ok? Então, olha aqui. Esses vértices cinzas aí, vocês acham que os vértices cinzas formam uma cobertura? Não. Isso. Então, o que você tem que olhar? Bom, são as arestas que incidem neles. Então, você tem essa aresta, você tem essa aresta, você tem essa aresta, você tem essa aresta. É uma cobertura? Não. Porque essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta tem eles como extremo. Mas essa aresta não tem nenhum dos dois. Agora, quando a gente considera esses vértices rosas aí, esse e esse, aí sim isso passa a ser uma cobertura, né? Porque essa aresta tem esse extremo, essa aresta tem esse extremo, essa aresta essa aresta tem dois, ó, veja aqui, por exemplo. Posso ter dois extremos de uma aresta pertencerem a uma cobertura. Não por conta dessa aresta, mas por conta das outras aqui, né? Talvez seja necessário fazer isso. Ok? Então, aqui, por exemplo, essa aresta é coberta por esse, né? Então, vocês entendem isso, que uma cobertura, quando você remove do grafo os vértices da cobertura,
você não tem aresta no grafo, então removi esse vértice, esse vértice, esse vértice. O que sobrou? Essa aresta. Então, vou botar A e essa aresta, perdão, esse vértice A e esse vértice B. Ok? Então, o subgrafo induzido pelos vértices que você tinha no grafo, que é o todo, menos os vértices da cobertura, que são esses, sobrou algo que não tem arestas. Tudo bem isso? Sim, E o sim. porquê disso? Por que não pode sobrar aresta? Porque se sobrasse não era cobertura? Será isso? Perfeito, porque se não sobrasse, não era cobertura. Mas por que não era cobertura? Se não sobrar, se sobrasse aresta, é por exemplo, igual eu tinha feito aqui, né? Considerando os vértices cinzas. Removi ele do grafo. Sobrou aresta? Sobrou. Mas por que sobrou aresta? Sobrou aresta porque justamente nenhum dos dois extremos dessa aresta pertence ao conjunto. Então você tem aresta que não é coberta. Por quê? Cada aresta que tem extremo com vértice na cobertura, quando você remove o vértice, você quebra a aresta, porque a aresta tem que ter os dois extremos ainda no grafo. Ok? Tá sendo claro o que eu estou falando? Sim? Sim, sim. Então, ok, vocês entenderam isso bem. Então, olha só, a anotação dos parâmetros, né? Emparelhamento, a gente está sempre interessado em emparelhamento máximo do grafo, né? E a cardinalidade no emparelhamento é alfa linha, tá? Então, isso aparece em artigos também, enfim, vários materiais que vocês vão ver por aí, exceto raras exceções, né? Quando a gente quer se referir a um problema que não tem nada a ver com emparelhamento, então a gente pode usar esse alfa linha para isso e tal. Mas, enfim, geralmente, alfa linha se refere à cardinalidade de um emparelhamento máximo, tá? Beta se refere à cardinalidade da cobertura mínima das arestas por vértice, tá? Então, aqui nesse grafo, alfa' é 2, veja, o emparelhamento máximo aqui é 2, não tem como ter um emparelhamento de tamanho 3, né? Inclusive, coisas que a gente já deve ter visto lá em aulas anteriores, é fácil argumentar, né? Que não posso ter um emparelhamento com 3 arestas. Enquanto a cobertura mínima é 3. Ok? Tá claro? Tá claro isso, gente? Que não tem como ter uma cobertura com dois vértices? Sim? Uhum. Aqui é, por exemplo, bem direto, né? Bem simples aqui de analisar. Isso daqui eu vou, nessa aula de hoje, apresentar um primeiro resultado que a gente vai conseguir relacionar bem cobertura de arestas por vértices com emparelhamento máximo, sendo que depois da prova eu vou continuar estudando esse assunto com vocês. A gente vai continuar enxergando propriedades que tem quando a gente trabalha com cobertura, tá? Mas vamos continuar. Bom, então qual é a relação que emparelhamento tem com cobertura? Olha só, seja M emparelhamento, qualquer cobertura das arestas por vértices satisfaz o seguinte: o tamanho do emparelhamento é sempre menor ou igual do que o tamanho da cobertura. Faz sentido isso? Primeiro, aqui no exemplo, ok, satisfez, né? Por quê? Isso daqui tem tamanho 2, é um emparelhamento, isso aqui tem tamanho 3, é uma cobertura. Então, o tamanho do emparelhamento é menor ou igual do que o tamanho da cobertura. Mas aqui está sendo bem mais geral, né? Bem mais geral. Por que isso aqui é verdadeiro? Qual seria o tipo de abordagem que você teria para garantir isso?
Olha só, eu estou falando de emparelhamento e estou falando de cobertura. Tá? O que tem no emparelhamento? O que define o emparelhamento, gente? Tem arestas. Arestas, isso. Tem arestas. O que a gente quer fazer com a cobertura? Cobrir o quê? A gente quer cobrir as arestas. Então, para qualquer emparelhamento que você tome, você tem que ter algum dos dois extremos ali na cobertura. Faz sentido isso? Porque cada aresta tem que ser coberta. Então, quando você olha um emparelhamento, agora você quer pensar na cobertura, então o emparelhamento são as arestas verdes. Agora você quer pensar na cobertura, então você tem que ter, para cada aresta que você tenha no emparelhamento, pelo menos um vértice tem que ir para a cobertura. Por quê? Na cobertura você tem que cobrir arestas. Como é que as arestas vão ser cobertas? Ou é por um extremo dela, ou é pelo outro extremo dela. Não tem outro jeito. Entenderam isso? Então, aqui, ó, essa aresta que era do emparelhamento tem dois extremos. Ela tem que ser coberta na cobertura. Então, ou vai ser por esse, ou vai ser por esse. Aqui é a mesma coisa. Então, vai ser por esse, ou vai ser por esse. Então, eu tenho que ter, pelo menos, na minha cobertura, o mesmo número de arestas que eu tenho no emparelhamento. É claro que isso não garante que os dois tamanhos são iguais. Eu posso precisar de mais vértices para cobrir as outras arestas do grafo, igual aqui. Aqui eu precisei ainda desse vértice para cobrir esse e esse daqui. Apesar de que essa aresta já estava coberta por esse vértice, essa aresta não estava coberta por esse vértice, porque ele não está no emparelhamento. Não está na cobertura, perdão. Entenderam? Então, como você poderia olhar? Olha só, pega o emparelhamento. Pegou o emparelhamento? Cada vértice de emparelhamento tem que estar na cobertura. Não. Em cada aresta do emparelhamento, um dos dois vértices vai estar na cobertura, com certeza. Você pode precisar de mais, igual aqui. Pode ser que precise. Mas, pelo menos, um vértice de cada aresta do emparelhamento vai ter que estar na cobertura. Tá? Então, por isso que a gente tem essa desigualdade. Então, note que cada aresta do emparelhamento deve ser coberta por um vértice. É isso que está escrito que eu acabei de falar, né? Um dos vértices extremos da aresta do emparelhamento. Em particular, veja, a relação de emparelhamento e cobertura são para dois tamanhos quaisquer. Dois emparelhamentos, um emparelhamento e uma cobertura qualquer. Agora, se a gente está estudando o problema de sempre querer saber qual é o emparelhamento máximo, que é isso que a gente sempre está querendo saber, né? E qual é a cobertura mínima, né? Que é isso que também a gente quer saber sempre, porque também é fácil você responder. Me dá uma cobertura do grafo. Uma cobertura do grafo é todo o conjunto de vértices. Todo conjunto de vértices é uma cobertura. Mas a gente quer minimizar. Se vale para qualquer conjunto de emparelhamento com qualquer conjunto com algum conjunto de cobertura, né? Em particular, vale o maior emparelhamento que você tem no grafo, o tamanho dele é menor ou igual ao tamanho da menor cobertura de arestas por vértices do grafo. Então, é só uma particularização disso que eu acabei de argumentar aqui em cima. Beleza? Tá? Então, pensando nisso, aqui, por exemplo, a gente tem 2 e 3. Então, vale a desigualdade.
certo? Vale que 2 ali é menor do que 3, então vale que alfa' é menor do que beta. Tá? Mas agora, então, a gente conseguiu provar que é menor ou igual, né? Mas será que tem algum caso que satisfaz isso? Será que existe algum grafo em que o tamanho do emparelhamento máximo ele é igual ao tamanho da cobertura mínima? Isso daqui, para isso daqui, a gente tem o teorema de Koenig, tá? Então, o teorema de Koenig, ele responde isso. Se o grafo é bipartido, então o tamanho do emparelhamento máximo, ele é sempre igual ao tamanho da cobertura mínima. Beleza? É só isso que eu quero provar para vocês hoje, que é bem similar ao que a gente viu na aula passada em relação ao teorema de Hall, tá? Então, vocês estudando novamente esses assuntos, o teorema de Koenig, na verdade, uma vez que você entende bem o teorema de Hall, ele vem bem como consequência, tá? Então, primeiro, vocês estão entendendo do que eu estou falando? Posso continuar? Não tem nada para me perguntar? Um exemplo é o P3. Então, o P3, ele sim, ele é um grafo bipartido, né? Então, um grafo bipartido, pelo enunciado, ele tem que satisfazer isso, né? Então, uma cobertura, né? Esse vértice aqui é o vértice que está na cobertura, é o vértice da cobertura mínima, né? Porque essa aresta está coberta por ele, essa aresta está coberta por ele. Então, beta é igual a 1, certo? Enquanto ao emparelhamento máximo, só pode ter uma única aresta no emparelhamento máximo desse P3. Isso aí, tá? Então, é um grafo bipartido, então vai satisfazer pelo teorema de Koenig. O tamanho do emparelhamento máximo, ele é igual ao tamanho da cobertura mínima. Isso aí, Gabriel. E agora vamos provar, né? Vamos provar isso, então, para um grafo bipartido qualquer, né? Essa é a ideia que a gente tem que fazer aqui. Beleza? Então, olha só, eu já comecei com um desenho. Se vocês lembrarem do que a gente viu na aula passada sobre o teorema de Hall, é bem parecido esse desenho. Até porque, né, a gente está falando sobre o quê? Sobre emparelhamento máximo. E o teorema de Hall falava sobre emparelhamento máximo em grafo bipartido. E aqui também se refere a grafo bipartido, certo? Então, não tem muito o que fazer de diferente, né? Porque o teorema de Hall também abordava emparelhamento máximo, tá? Então, vamos lá. Você tem x e y, que são as duas partes, beleza? Você pega o emparelhamento máximo desse grafo. Você pode ter feito utilizando os algoritmos existentes, enfim, você tem o emparelhamento máximo. O emparelhamento máximo são essas arestas aqui azuis, tá? Então, você vê que tem vértice que está saturado, tem vértice que não está saturado, né? Mas vamos definir melhor os conjuntos aqui. Seja G, então, um grafo bipartido com a bipartição x e y, M, um emparelhamento máximo desse grafo. Então, vamos aqui denotar esse conjunto UX, que na verdade é bastante similar ao que a gente definiu lá na aula passada. Entrou um cabelo na minha boca. Esse conjunto X, ele é bem similar ao que a gente viu na aula passada em relação aos vértices de X que não são saturados. Lá eu só usei um vértice, era suficiente para mim. Suponha que tenha um vérticezinho X que ele não seja saturado. Lembra? Foi assim que a gente iniciou aquela demonstração da aula passada, aquela volta, né, do teorema de Hall. Então, bom, agora aqui você pode ter mais, chama o X, é esse conjunto. Denote, então, o X, o conjunto de vértices que não são saturados por X. Então, pela essa ilustração, né, seriam esses vértices aqui. E Z, o conjunto de todos os vértices que estão no caminho
M alternante partindo dos vértices de Ux. É também bem similar ao que a gente viu na aula passada em relação àqueles conjuntos S, T e tudo mais. Tá? Então, o que é esse Z de novo? São todos os vértices que estão no caminho M alternante, que começam nos vértices de Ux. Então, ou seja, vamos lá, daqui vim para cá, ou seja, não está no emparelhamento. Está no emparelhamento. Então, esse vértice aqui está em Z, né? Aqui depois o próximo tem que ser uma aresta que não esteja no emparelhamento. Certo? Então vem para cá. Daqui, vim para cá. Daqui, vim para cá, ó, porque ó, não tá, está, não está, está, não está, está, não está. Mas aqui acaba que a gente volta, né? Então meio que acaba aqui. Tá? Agora daqui eu poderia vir para cá também, né? Daqui vim para cá, vim para cá, vim para cá, certo? Então você vai fazer esses caminhos M alternantes que estão saindo dos vértices aqui. Esses caminhos, esses vértices, são o que a gente chama de Z, beleza? Então observa que, bom, esses vértices aqui estão em Z? Porque, olha, eu venho por uma aresta que ela não está no emparelhamento. A próxima, eu tenho que estar no emparelhamento. Então, para vir para cá, eu tenho que ter vindo de cima. Eu não posso, porque a gráfica partido, não posso vir por aqui. Então, eu subi sempre com uma aresta que estava no emparelhamento. Ok? Então, daqui de cima para vir para cá para baixo, eu tenho que vir para uma aresta que não está no emparelhamento, mas eu não tenho nenhuma aresta que daqui de cima eu venha para cá. Esses vértices não estão em Z. Beleza? Ok? Sim? E esses vértices aqui estão em Z? Então, ó, venho por uma aresta que não está no emparelhamento. Eu tenho que subir necessariamente por uma aresta que esteja no emparelhamento. Né? Beleza? Se eu quisesse vir para cá, é de baixo para cima. Se é de baixo para cima, tem que ser por arestas que estejam no emparelhamento. Mas as arestas que estão no emparelhamento são daqui para cá. Não tenho daqui para cá. Eu tenho daqui para cá, sim. Mas eu não consigo chegar em Z por aqui. Então, esses aqui também não estão. Tá? Mas vamos continuar. Então, seja S, esses vértices dx, perdão, S, esses vértices dz, interseção com x. Ou seja, são os vértices dessa parte x que fazem interseção com z. Ou seja, é justamente esses vértices aqui. É o S. Porque eles não fazem parte de z, igual eu tinha argumentado, acabei de argumentar aqui. Tá? Da mesma forma, T são os vértices dz que tem interseção com y. Então, y é todo esse conjunto aqui. Mas você pega a interseção dele com z, que é justamente igual eu argumentei, só são esses vértices. Esses vértices não estão em z. Então, veja que esse ST é exatamente como eu defini na aula passada, o conjunto ST. E seja, retornando ao teorema de Hall, é exatamente o mesmo conjunto que eu me referia lá. Tá? Bom, assim, então, como na demonstração que a gente viu no teorema de Hall, a gente tem que a vizinhança de S ela é igual a T. Tá? Ou seja, os vértices que estão aqui, é o S, eles são vizinhos a exatamente esses vértices aqui. Porque não tem nenhum vértice aqui que vem para cá. E é por isso que os vértices que estão aqui não estão em T.
Isso a gente também provou na aula passada. Então, veja, estou aplicando o teorema de Hall aqui. Vamos continuar. Seja K estrela, tá? Esse K estrela aqui, na verdade, é o conjunto que a gente está querendo definir que se relacione com uma cobertura. E vai ser a cobertura mínima, tá? Porque o emparelhamento é máximo. E vocês acabaram de entender que emparelhamento máximo se relaciona com essa cobertura mínima, tá? E o que a gente quer é justamente tratar essa igualdade. Isso daqui é o emparelhamento máximo. O que a gente vai encontrar agora é a cobertura e justamente a gente já vai ganhar de cara que vai ser uma cobertura mínima, tá? Então, olha só, seja K', quais vértices, tá? São os vértices de T, são esses aqui, juntamente com os vértices de X que não estão em S, ou seja, são esses vértices aqui. Então, esse conjunto K estrela é esse. São esses vértices aí. Cada aresta de G, ele possui como extremo necessariamente um vértice de K estrela. Concordam com isso? Porque, olha só, a vizinhança de S é igual a T. Tá? O que isso quer dizer? A vizinhança de S é igual a T. Quer dizer que cada vértice, todos esses vértices que estão aqui, enxergam todo mundo que está aqui. Certo? Enxergam. Então, eles já cobrem as arestas que de S vêm para T. Já estão cobertas por esse conjunto T aqui. Por quê? Isso daqui acontece. A vizinhança de S são os vértices de T. Então, esses vértices já são responsáveis por cobrir todas essas arestas aqui. Tá legal? Acabou aí? Ainda não. Tá? Porque faltam justamente os vértices que estão aqui. E esses vértices aqui? Esses vértices que estão aqui, eles vão cobrir exatamente os vértices que não estão... Aliás, as arestas, né? Esses vértices que estão aqui vão cobrir as arestas que são vizinhas do pessoal que não está em T. Porque se estivesse em T, o vizinho dele também estaria em S, por definição dessa construção de ST. Então, tanto esses vértices cobrem essas arestas aqui, quanto esses vértices que estão aqui cobrem todas essas outras arestas que estão para o lado de cá. Porque, caso contrário, caso não cobrisse, né, existiria uma aresta com extremo em S e outra com extremo aqui, uma aresta aqui assim. Isso contraria o fato de ter justamente ser exatamente igual à vizinhança de S, que é, de novo, que eu estava argumentando aqui, o porquê esses vértices que estão aqui cobrirem todas essas arestas que estão aqui fora. Então, com isso, você tem que o tamanho do emparelhamento é exatamente igual ao tamanho dessa cobertura. Por quê? Para cada aresta do emparelhamento, você está usando um único vértice para ir para a cobertura. Esses aqui a gente não está usando porque eles não estão no emparelhamento. Mas para cada um do emparelhamento, a gente está utilizando um vértice para ir na cobertura. É um dos extremos, ó. É do lado do T ou é o do lado x menos S. Tá? Essa consequência de alfa linha ser igual ao beta, a gente já ganhou por conta do que foi dito anteriormente. Dado que você tem um emparelhamento máximo, então isso daqui se relaciona com a cobertura mínima, por conta do que foi dito antes do enunciado. Entendeu? Então, acabou o teorema de Koenig e acabou a matéria para a prova. Tá legal? Alguma pergunta? Agora vocês vão ter só a prova no ano que vem. Então, esse foi o teorema de Koenig. Ô, mestre, Foi uma aplicação do teorema de Hall. Fala.
Então, grande mestre, esse grafo bipartido. Agora eu estou até com uma dúvida. O grafo bipartido, ele pode ser desconexo? Ter os conjuntos nem sempre ter aresta de um vértice para... Ou não, ele pode ser desconexo ou tem sempre ser conexo? Ou se puder, esse teorema ele tem que ser conexo? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa não. Isso não vai impactar. Não vai impactar nisso aqui não. Você pode até pensar bem o porquê não vai impactar. Pensa que você tenha um vértice isolado lá. Bom, o vértice isolado não vai ter nada representando nele no emparelhamento, porque não tem nenhuma aresta que incide nele. Então não vai ter nenhuma aresta possível ali nele. Da mesma forma na cobertura, porque não vai ter nenhuma aresta incidindo nele. Você quer cobrir as arestas. Então não faz sentido. Assim, ele não vai fazer nenhum efeito. E você tratando de componentes conexas também, da mesma forma. Você consegue montar esse conjunto ST para cada componente conexa. Então, para cada componente conexa, vai fazer valer esses pedacinhos, né, que vão associar o máximo com o mínimo aí. E você vai ter, então, essa boa definição de relação de conjunto de emparelhamento máximo com conjunto de cobertura mínimo. É por isso. Show. Tá bom? Ok? Então acabou, gente. Não tem mais nada para falar, não. Como eu estava dizendo, né, essa aula foi bem curta mesmo, porque foi para dar continuidade à aula passada, né, que eu mostrei o teorema de Hall, o teorema de Berge antes. Então, eu falei sobre uma consequência quando o grafo é bipartido K regular. Então, tem emparelhamento perfeito. É até interessante isso, né, porque depois, ao longo das pesquisas que vocês forem fazer, caso vocês façam nessa área, é natural a gente trabalhar, usar emparelhamento, usar cobertura, mas às vezes é bom a gente lembrar desses resultados que são clássicos. Esses nomes, inclusive das pessoas que fizeram, né, são resultados bem clássicos. Então é interessante a gente ficar relembrando isso, porque pode ser útil em algum momento, pode ser útil para demonstrar alguma coisa em algum momento. Tá? E são relações que a gente tem de problemas que são distintos. Você ter uma definição de emparelhamento é diferente de você ter uma definição de cobertura, mas você consegue relacionar. E ainda mais, conforme for, você consegue até pôr em igualdade, que é igual ao que diz o teorema de Koenig. Então, é muito legal. Resultados que relacionam problemas distintos é muito legal. Tá? É muito legal. E é isso, gente. Acabou. Então, foram 12 aulas aqui ao longo dessa primeira etapa do curso, né? Então, eu recomendo que vocês estudem bastante aí. Aí a gente tem segunda-feira e quarta-feira que vem só para rever o conteúdo, tirar dúvida, rever lista, rever, sei lá, correção de Avion, qualquer coisa que seja, tá? E a segunda Avion, então, eu vou postergar a data de entrega para quarta-feira que vem. Beleza? Alguma pergunta? Tá show, Luiz. Obrigado. Bom? Beleza, então. Então tá. O Rodrigo aí chegou tarde, hein, Rodrigo? Outro Rodrigo aí, depois você assiste a aula, hein? Vou assistir sim, professor. Beleza. Avião Obrigado. sai a nota quando, professor? O mais breve possível. Tá bom, Quero muito até semana que vem, ô Carlos. tá legal. Então eu vou correr para fazer logo isso. Tá? Então tá bom. Vou encerrar, tá? Qualquer coisa vocês mandam e-mail, gente. Valeu, boa noite para todo mundo. Tá, beleza. Valeu, Luiz. Um abraço, cara. Oi, gente, Tchau, tchau. boa noite. Abraço. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Valeu. professor. Boa noite. Boa noite.